Olá pessoal! Já se perguntaram como seria viver na Idade Média? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir como era o dia a dia das pessoas entre os séculos V e XV na Europa medieval. Imaginem acordar num mundo sem eletricidade, sem água encanada, sem internet. Parece assustador, não é? Mas era assim que milhões de pessoas viviam por mais de 1000 anos. Imaginem só, você abre os olhos com o primeiro canto do galo. Ainda está escuro. Se você for um camponês, que era a maioria da população, sua casa é simples, feita de madeira e barro, com um chão de terra batida. Sua cama, um colchão de palha. O dia começava cedo, muito cedo. O café da manhã, nada de café. Na verdade, uma tigela de mingau de aveia ou centeio, talvez um pedaço de pão escuro, se você tivesse sorte. A maioria das pessoas comia 2 refeições por dia, e a carne era um luxo reservado para ocasiões especiais. Bem, vamos dizer que os padrões eram bem diferentes dos nossos. Banhos não eram muito comuns. Menos algumas pessoas acreditavam que a água poderia transmitir doenças. O mais comum era trocar de roupa e se limpar com panos úmidos. As roupas eram simples, feitas de lã ou linho, e geralmente você tinha apenas 2 mudas, uma para o dia a dia e outra para ocasiões especiais. Mas nem todo mundo vivia assim. Se você fosse um nobre, acordaria em um castelo de pedra, em uma cama com dossel. Suas roupas seriam coloridas e feitas de tecidos finos, como seda. Suas refeições incluiriam carnes variadas, especiarias exóticas e até mesmo sobremesas elaboradas. A religião estava presente em todos os momentos do dia. As igrejas não eram apenas locais de oração, mas verdadeiros centros da vida social. Os sinos marcavam as horas, e as pessoas paravam suas atividades para rezar várias vezes ao dia. Se você fosse um artesão, viveria na cidade, em uma casa que também era sua oficina. Seu dia seria dedicado ao seu ofício: ferreiro, carpinteiro, padeiro, tecelão. O conhecimento era passado de mestre para aprendiz, e fazer parte de uma guilda era motivo de orgulho aos cavaleiros. Não era só torneios e batalhas heróicas. Eles passavam muito tempo treinando, cuidando de seus equipamentos e administrando suas terras. A armadura completa pesava cerca de 25 quilos. Imagine passar horas usando isso. As mulheres tinham papéis fundamentais. As camponesas trabalhavam nos campos junto com os homens, além de cuidar da casa e dos filhos. As nobres administravam o castelo quando seus maridos estavam fora, e algumas se tornaram importantes patronas das artes e da educação. As crianças começavam a trabalhar cedo, por volta dos 7 anos. A educação formal era privilégio de poucos, principalmente filhos de nobres e religiosos. A maioria aprendia na prática, observando e ajudando os adultos. O entretenimento, festas populares, feiras, apresentações de músicos ambulantes e contadores de histórias. Os torneios de cavalaria eram grandes eventos que atraíam pessoas de todas as classes sociais. As cidades medievais eram um mundo à parte, ruas estreitas e tortuosas, casas grudadas umas nas outras, mercados barulhentos e coloridos. O cheiro, bem, sem sistema de esgoto, você pode imaginar. A medicina era uma mistura de conhecimentos práticos, ervas medicinais e muita superstição. Os médicos eram raros, e a maioria das pessoas dependia de curandeiros locais quando ficava doente. Fascinante perceber como nossos ancestrais viviam, não é? Cada época tem seus desafios e suas próprias formas de superá-los. A Idade Média, com todas as suas complexidades, ajudou a moldar o mundo que conhecemos hoje. Chamo Thomas e sou um habilidoso ferreiro, ofício que aprendi com meu pai desde muito jovem. Todo dia acordo antes do sol nascer, quando os sinos da igreja começam a tocar. Minha oficina fica numa rua estreita de pedras, junto com outros artesãos. Aqui temos sapateiros, padeiros, carpinteiros, menos cada um com sua especialidade. Nós formamos uma guilda, uma associação que protege nossos interesses e mantém os padrões de qualidade do nosso trabalho. Como artesão, tenho uma posição relativamente privilegiada na sociedade medieval. Não sou nobre, mas também não sou um simples camponês. Posso ganhar meu sustento com minhas próprias mãos e habilidades, forjando ferramentas para os agricultores, armas para os cavaleiros e até mesmo delicados ornamentos para a igreja local. Minha relação com o senhor feudal é baseada em respeito e obrigações mútuas. Pago impostos e ofereço meus serviços quando necessário. Em troca recebo proteção e o direito de exercer meu ofício na cidade.
É um acordo que funciona bem para ambos os lados. A igreja tem uma presença muito forte em nossas vidas. A catedral é o centro da cidade, não apenas para orações, mas também como ponto de encontro e local onde importantes decisões são tomadas. Os clérigos são muito respeitados e frequentemente são os únicos que sabem ler e escrever. O dia a dia na cidade medieval é muito diferente do que vocês conhecem. Nossas ruas não têm iluminação à noite e o cheiro nem sempre é agradável. Não temos sistema de esgoto como hoje, mas há uma vivacidade única. Mercadores chegando com produtos exóticos, trovadores contando histórias de terras distantes, festivais religiosos que trazem cor e música para nossas vidas. A alimentação é simples, mas sustentável. Temos pão fresco dos padeiros, cerveja que é mais segura para beber que a água, vegetais dos campos próximos e ocasionalmente carne. Nos dias de festa, a cidade inteira se reúne para celebrar com música, dança e comida especial. Como artesão, tenho o privilégio de poder educar meus filhos no ofício. Meu filho mais velho já começou como aprendiz na forja, seguindo a tradição familiar. É assim que o conhecimento é passado de geração em geração. A vida não é fácil segundo os padrões modernos, mas há um forte senso de comunidade. Todos se conhecem, se ajudam e compartilham tanto as alegrias quanto as dificuldades. As pessoas vivem de acordo com as estações do ano e os ciclos da natureza, algo que perdemos um pouco nos dias de hoje. Esta é apenas uma pequena janela para o mundo medieval, visto através dos olhos de um artesão. Cada pessoa naquela sociedade tinha seu papel e sua história única para contar, desde os nobres em seus castelos até os camponeses em seus campos. Festividades medievais eram momentos únicos onde toda a sociedade se reunia, desde os mais humildes camponeses até os nobres mais refinados. Uma das celebrações mais esperadas era a festa da colheita, que acontecia no final do verão. O ar ficava perfumado com o cheiro de pão fresco saindo dos fornos comunais. Enquanto músicos tocavam flautas e tambores pelas ruas, as pessoas dançavam em círculos, cantando músicas tradicionais que eram passadas de geração em geração. Nas feiras medievais, que duravam vários dias, artesãos expunham seus trabalhos, tecelões com seus tecidos coloridos, ferreiros mostrando suas ferramentas, ceramistas com seus potes e vasos. Era uma explosão de cores, sãs e aromas. Comerciantes de terras distantes traziam especiarias exóticas e tecidos finos, transformando a vila em um verdadeiro centro de trocas culturais. As festas religiosas eram especialmente importantes. Na Páscoa, após o longo período da Quaresma, as pessoas celebravam com música, dança e muita comida. O Natal medieval era marcado por 12 dias de festividades, começando no dia 25 de dezembro e terminando no dia 6 de janeiro, conhecido como Dia de Reis. Nos castelos, os banquetes eram verdadeiros espetáculos. Imagine longas mesas de carvalho cobertas com toalhas de linho, repletas de pratos elaborados, pavões assados decorados com suas próprias penas, tortas recheadas com carne de caça, pães de diferentes formatos e tamanhos. Trovadores entretinham os convidados com histórias de amor e bravura, enquanto acrobatas e malabaristas apresentavam seus números. Uma tradição fascinante era o Rei do Feijão, celebrada no Dia de Reis. Um pequeno feijão era escondido em um bolo especial, e quem o encontrasse seria coroado rei ou rainha da festa, tendo direito a fazer pedidos que todos deveriam atender, mesmo que fosse um simples camponês, dando ordens a um nobre. As celebrações de casamento podiam durar dias inteiros. As noivas usavam seus melhores vestidos, geralmente azuis sim. O branco só se tornou tradição muito depois, e as festividades incluíam danças, jogos e competições. Uma curiosidade interessante é que muitos dos jogos que conhecemos hoje, como o xadrez e as cartas, eram muito populares nas festas medievais. O carnaval medieval era um período único onde as regras sociais eram temporariamente suspensas. As pessoas usavam máscaras e fantasias. Invertendo papéis sociais, servos podiam fingir ser nobres e vice-versa. Era um momento de alegria e liberdade, onde até mesmo as mais rígidas hierarquias sociais se flexibilizavam. As guildas de artesãos organizavam suas próprias celebrações, onde novos mestres eram reconhecidos e aprendizes iniciavam sua jornada. Essas festas fortaleciam os laços entre os membros da comunidade e mantinham vivas as tradições de cada ofício. É impressionante perceber como muitas dessas tradições influenciaram nossa cultura atual. Algumas das brincadeiras, danças
e até mesmo receitas que conhecemos hoje têm suas raízes nessas antigas celebrações medievais. Se fosse um camponês, que era a realidade da maioria das pessoas, seu dia começaria bem cedo. O galo nem precisava cantar. Você precisaria trabalhar na terra do senhor feudal, cultivando alimentos com ferramentas rudimentares de madeira e metal. Nada de tratores ou irrigação automática, menos era tudo na força do braço mesmo, a medicina. Essa era bem diferente do que conhecemos hoje. Sem antibióticos ou exames sofisticados. As pessoas dependiam muito de ervas medicinais e conhecimentos passados de geração em geração. Uma simples gripe podia ser um grande problema, e muitas doenças que hoje têm cura fácil eram verdadeiros pesadelos naquela época. E a educação? Bem, se você não fizesse parte da nobreza ou do clero, provavelmente não saberia ler nem escrever. O conhecimento era um privilégio de poucos, e a maioria das pessoas aprendia seu ofício na prática, com seus pais ou mestres artesãos. A alimentação também era bem diferente. Esqueça os restaurantes fast food ou delivery. A comida dependia muito do que era produzido localmente e da estação do ano. Pão escuro, mingau, legumes da época e, raramente, carne faziam parte do cardápio do povo comum. Especiarias, só para os muito ricos. Para se locomover. Nada de carros ou ônibus. A maioria das pessoas raramente saía de suas vilas. Quando precisavam viajar, era a pé ou, com muita sorte, a cavalo. Uma viagem que hoje fazemos em algumas horas podia levar dias ou até semanas. Se você fosse um artesão, sua vida giraria em torno de sua oficina. Fabricar objetos levava muito mais tempo, já que tudo era feito manualmente. Cada peça era única, feita com técnicas passadas de mestre para aprendiz ao longo de anos de treinamento. A comunicação, bem mais lenta. Notícias viajavam na velocidade de um mensageiro a cavalo. Algo que acontecia do outro lado do continente podia levar meses para ser conhecido. Nada de WhatsApp ou e-mail, mas nem tudo era difícil. As pessoas tinham uma conexão muito forte com suas comunidades. As festas e celebrações eram momentos importantes de união social. A música, a dança e as histórias contadas ao redor da fogueira eram as principais formas de entretenimento. A falta de tecnologia também tinha seu lado positivo. As pessoas eram mais conectadas com a natureza e seus ciclos. Sabiam interpretar o tempo olhando para o céu, conheciam as plantas e seus usos, e tinham uma relação mais próxima com os animais. É interessante pensar como nossos ancestrais conseguiram construir catedrais impressionantes, criar obras de arte magníficas e desenvolver técnicas que usamos até hoje, mesmo com recursos tão limitados. Isso nos mostra o quanto a criatividade e a determinação humana são poderosas. Então, da próxima vez que seu Wi-Fi falhar ou a bateria do celular acabar, lembre-se, nossos antepassados medievais enfrentaram desafios muito maiores e ainda assim conseguiram prosperar e evoluir. Se você gostou dessa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos comentários, conta pra gente em qual classe social medieval você gostaria de ter vivido. Até o próximo vídeo.